A ferramenta que irei apresentar para vocês nesse vídeo, ela está contida no contexto do projeto Ubiquitous Mental Care, certo? Acompanhamento da saúde mental através da computação móvel vestível. Essa é uma iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, do Laboratório de Sistemas Distribuídos Inteligentes, certo? Aqui são alguns dos integrantes, né? Eu, Ivan Rodrigues de Moura, Francisco José da Silva e Silva, que é o coordenador do laboratório, Luciano Reis Coutinho, Ariel Soares Teles. Bom, aqui são apenas alguns dos integrantes, né, que fez parte dessa ferramenta que irei apresentar para vocês. Aqui é a documentação, então neste vídeo irei apresentar essa documentação, demonstrando as características da ferramenta e como utilizá-la, certo? Então o título é Monitoramento Ubíquo da Saúde Mental, detectando padrões de sociabilidade enriquecidos por contexto através do processamento de eventos complexos. Então essa ferramenta ela está contida no escopo da situação de interesse de sociabilidade. A documentação ela aborda uma descrição da ferramenta com suas funcionalidades, o algoritmo que foi desenvolvido para detectar padrões sensíveis ao contexto, a implementação utilizando uma linguagem de consulta de fluxo de dados de processamento de eventos complexos, apresentaremos orientações para utilizar a ferramenta. Bom, aqui tem uma pequena descrição, né? Basicamente ela é uma ferramenta que foi construída combinando a abordagem de mineração de padrões frequentes com o processamento de eventos complexos. Então, basicamente, ela reconhece os intervalos do dia nos quais o indivíduo socializa habitualmente e em quais condições de contexto essa socialização acontece, ou seja, detecta o comportamento dele para determinadas situações, como final de semana, meio de semana, dias de trabalho, dias chuvosos, entre outros. Então, essa ferramenta ela também consegue detectar comportamentos anormais e variações de rotinas sociais, ou seja, quando o comportamento de uma observação foi anormal, ou seja, ela fugiu do padrão, e quando realmente a rotina social do indivíduo mudou. Utilizamos a lógica fuzzy para modelar o conhecimento especialista para determinar quando que uma rotina mudou ou quando que é um comportamento anormal. E fornecemos uma API de programação para facilitar a implementação de todas as estratégias da ferramenta. Então, basicamente, é um algoritmo, apresentaremos o algoritmo que foi desenvolvido, onde basicamente ele é bem simples, onde segmentamos o dia, ou seja, 24 horas em slots de tamanhos iguais, onde temos um parâmetro W que é responsável por dividir o dia. Por exemplo, se eu especifico esse parâmetro W como 0,5, temos ao total 48 slots. Então, na próxima fase, o algoritmo faz uma contagem de cada eventos sociais que ocorreram em cada slot. Lembrando que esses eventos sociais eles são inferências automáticas através de dispositivos vestíveis. Por exemplo, os smartphones os algoritmos de aprendizagem de máquina poderiam utilizar dados de áudio do microfone para realizar inferências de conversações. Essas conversações são eventos sociais dentro desse contexto, certo? Então, depois temos uma fórmula matemática aqui que criamos para detectar um threshold, para que um slot se torne candidato a formar um padrão de sociabilidade, certo? E a outra parte do algoritmo é percorrer todos os slots que atingiram esse threshold e verificar se os slots adjacentes têm uma contagem maior de eventos do que um parâmetro φ, definido manualmente pelo programador, vezes o número total de observações, certo? Então, basicamente assim, temos nossos padrões de sociabilidade. Para nossa abordagem ser sensível ao contexto, ou seja, nós utilizamos a estratégia de atributos de contexto, onde a detecção de padrão ela é realizada para cada condição de contexto. Por exemplo, realizamos a segmentação de dados para identificar a variabilidade do comportamento. Por exemplo, o padrão de sociabilidade é extraído apenas com os dados da segunda-feira, apenas com os dados de sábado. Então, assim, temos a modelagem do comportamento social para essas condições de contexto específico. Então, tendo apresentado o algoritmo implementado, agora apresentamos a nossa rede de processamento de eventos, onde temos consultas CEPs, certo? Que processam esse fluxo de dados e que implementa a lógica apresentada anteriormente. Então, basicamente, temos aqui
conjunto de dispositivos ubíquos do paciente, o qual ele realiza inferência de situações sociais, como interações face a face, conversações, e que esse fluxo ele vai dar entrada à nossa ferramenta, que vai processar esse fluxo para detectar períodos do dia que o indivíduo socializa habitualmente. Então, o primeiro componente, ele extrai o slot de tempo do cada evento e injeta uma informação de contexto nele, né? Por exemplo, segunda-feira, se é um dia chuvoso, entre outros. Aqui gera um evento social update que vai dar entrada a uma nova regra CEP, a qual segmenta um fluxo social update, emitindo eventos social context para cada atributo de contexto desse evento. Esse evento engatilha uma contagem em uma tabela em memória, onde o candidate slot EPA seleciona todos os slots contidos nessa tabela que atingiram um certo threshold de candidato. Onde esses slots que atingiram o threshold de candidato, eles passam para a fase de extração de padrão, certo? Onde essa fase de extração padrão ela identifica os períodos do dia que o indivíduo socializa para determinados contextos. Bom, aqui são as regras instanciadas na ferramenta, onde tem, por exemplo, o context partition, que segmenta o fluxo de dados. Temos o candidate slot EPA, que seleciona os slots candidatos, ou seja, que atingiram a esse threshold, certo? Número total de observações processadas vezes θ, que é um parâmetro determinado pelo programador, vezes 1 sobre o número total de slots, certo? E temos aqui o algoritmo que realiza a extração de padrão de sociabilidade. Então, tá tudo na documentação e vocês podem explorar isso depois. Bom, após detectar o padrão de sociabilidade, partimos para a abordagem de detecção de comportamentos sociais. Para tanto, utilizamos o processamento de janelas de dados, a qual nos permitiu comparar um padrão extraído de uma janela com um padrão extraído de outra janela de dados, certo? Então, aqui temos observações que poderiam ser, por exemplo, janela de dados de 7 dias, com outra observação social, que seria uma outra janela de 7 dias. Onde especificamos que para extrair um padrão, precisamos extrair duas observações dessas. Então, a partir daqui, para detectar comportamentos sociais anormais, comparamos o padrão extraído com as observações posteriores, verificando a similaridade entre o padrão e a observação. Se essa similaridade for inferior a um limiar, o comportamento anormal é detectado. Da mesma forma, ou a detecção de mudança de rotina, comparamos agora não mais um padrão com observação, mas padrão com padrão. Se esse padrão estiver inferior a um certo limiar, detectamos que a rotina social do indivíduo mudou e atualizamos o padrão social de referência. Bom, como definir um limiar rígido não é uma abordagem que modela satisfatoriamente, porque, por exemplo, se eu detectar uma similaridade de 59% e o threshold for 60%, ele está muito próximo do threshold normal, certo? Então, para isso, utilizamos a lógica fuzzy, da qual utilizamos a JFuzzy Logic, que é uma biblioteca que nos permitiu adicionar um motor fuzzy à nossa ferramenta. Então, basicamente, o usuário ele precisa implementar 3 conjuntos, sendo 2 conjuntos de fuzzificação, que é o conjunto de sensibilidade e similaridade, e um conjunto de defuzzificação, que é o conjunto de drift. Verifique que temos aqui a interseção entre os conjuntos, então isso nos permite dar um grau de pertinência a cada conjunto desse. Por exemplo, na acessibilidade, a 35 está com um grau de pertinência entre o conjunto baixa e o conjunto moderado. Para a comunicação de dados entre a ferramenta e o fluxo de dados gerado e as aplicações que vão consumir as notificações, utilizamos um protocolo de comunicação distribuído, denominado o MQTT, certo? Então, esse é um protocolo no estilo PUB/SUB, onde nós temos um broker central, onde temos dispositivos ou sistemas que publicam dados em tópicos e temos dispositivos que subscrevem esse tópico para receber notificações. Então, a nossa ferramenta ela subscreve a um tópico de fluxo de dados e publica as notificações de mudança de comportamento, novos padrões e mudanças de rotina social. Bom, partimos agora para descrever como utilizar a ferramenta, certo? Nossa ferramenta ela está disponível no GitHub, tanto a ferramenta quanto um script para gerar um fluxo de dados, certo? Então, vocês podem clicar... Opa! Um segundo.
Vocês podem clicar no link que vai lhe redirecionar para o repositório de interesse. Então, aqui é o código-fonte, está ali na social mHealth. Aqui é alguma contextualização, funcionalidades e algumas informações importantes aqui vocês podem navegar, mas vamos voltar, certo? Então, esse aqui é o projeto aberto, certo? Então, tem essa estrutura aqui, quando vocês vão ter que abrir numa IDE de programação Java, certo? Onde ela vai ter essa estrutura. Então, vamos conhecer um pouco mais a nossa ferramenta no decorrer da documentação. Bom, as orientações é abrir o projeto Java em uma IDE, que é esse daqui, certo? Implementar os conjuntos fuzzy e as respectivas preposições através da linguagem de controle fuzzy, iremos fazer. Definir a estratégia de detecção através da API disponibilizada, onde iremos utilizar a API e executar o nosso script de geração de fluxo de dados. Bom, aqui tem a estrutura do projeto Java, onde basicamente o usuário ele tem que vai interagir com o arquivo FIS, onde ele vai implementar a lógica fuzzy, com o arquivo context.enum, onde ele vai atribuir quais atributos de contexto são contidos no seu fluxo de dados, com o parâmetro útil e a classe start. Certo? A classe start ela é onde colocamos a nossa implementação da nossa API de detecção de padrões de sociabilidade e comportamentos anormais. O FIS contém a implementação das preposições lógicas, o contexto.enum dos atributos de contexto, o parâmetro útil seria aqueles parâmetros fixos, que é o phi, o θ e a quantidade de slots, certo? Então vamos explorar mais cada arquivo desse, certo? Bom, começamos pela lógica fuzzy. Na lógica fuzzy iremos trabalhar com um arquivozinho FIS, onde o usuário ele deve utilizar a linguagem de controle fuzzy para especificar os conjuntos de fuzzificação e defuzzificação, onde o conjunto de fuzzificação é similaridade, sensibilidade, e defuzzificação, drift. E também deve especificar preposições lógicas. Bom, aqui tem um exemplo da implementação do conjunto de sensibilidade. Basicamente, define o nome de Fuzzify. E temos os termos e quais é o formato desses conjuntos. Por exemplo, aqui, o conjunto baixa, ele começa no 0, 0, 1, certo? No eixo X, 0. No eixo Y, 1. 25, 1. Ou seja, 25 no eixo X, 1 no eixo Y e 50, 0. Ou seja, 0 no eixo X, 0 no eixo X e 50 no eixo X e 0 no eixo Y. Certo? Então, esses outros conjuntos também da mesma forma, onde temos interseções entre eles. Então, é uma linguagem bastante simples de se entender, certo? Da mesma forma, será feito para a similaridade, identificando que é o conjunto de fuzzificação, atribui o formato dos conjuntos com as suas interseções. Temos aqui essa especificação, certo? Aqui é o conjunto de desfuzzificação, ou seja, combinando a sensibilidade com a similaridade, o ponto fuzzy vai nos dar uma saída no conjunto de drift, certo? Então, ele vai nos dar, por exemplo, uma mudança moderada com o valor de pertinência de mudança moderada, o valor de pertinência ao conjunto de sem mudança e o valor de pertinência ao conjunto de mudança, certo? Então, da mesma forma, eu especifico esses conjuntos. Após especificar os conjuntos, o usuário deve implementar as proposições lógicas, ou seja, que é a combinação dessas variáveis linguísticas com uma determinada saída. Por exemplo, aqui está dizendo se a sensibilidade é baixa e a similaridade também é baixa, então ao drift ocorre mudança, certo? Se essa sensibilidade é baixa, a similaridade é moderada, então o drift não ocorre mudança. E assim combina-se todas as possibilidades ou as possibilidades que o profissional ache adequado. Vamos ver no projeto como é que é esse arquivo, certo? Então, esse é o formato do arquivo, daquele exemplo, certo? O usuário ele pode implementar qualquer abordagem que ele quiser. Então, começamos com a definição do bloco.
Aqui eu defino as variáveis de entrada, que é similaridade e sensibilidade. Aqui a variável de saída, né, que é a defosificação, drift. Aqui é o código que vocês viram. Eu defino o conjunto de sensibilidade, defino o conjunto de similaridade, defino o conjunto drift, que é sem mudança, mudança moderada e mudança. O profissional ou quem for implementar, ele pode especificar de acordo com o seu conhecimento especialista isso, certo? E aqui temos o conjunto de proposições, certo? Aqui são algumas proposições que o especialista implementou nessa abordagem. Então, desta forma, o mecanismo vai conseguir realizar inferências de mudanças ou não mudanças de comportamentos sociais, né, utilizando um conhecimento de incerteza, já que ele vai dar um nível de pertinência para cada conjunto desse, por mudança, por conjunto de mudança, por conjunto de não mudança e por conjunto de mudança moderada. Certo? Então, vamos prosseguir com nossa documentação. Tendo identificado a lógica fuzzy, partimos para a definição dos atributos de contexto. Então, basicamente, o usuário ele deve especificar quais atributos de contexto ele está contido no fluxo de dados, através do context enums. Então, aqui tem um exemplo de implementação desse context enum, que são contextos já padrões, né? Que são contextos que a gente consegue inferir do timestamp, como o dia da semana, se é uma segunda-feira, se é um domingo, se é uma terça-feira, certo? Então, não tem segredo. O usuário ele pode especificar qualquer atributo aqui, por exemplo, dia, trabalho. Pronto. Se o seu fluxo de dados tiver especificado esse contexto, a ferramenta já vai permitir processar essa informação com base nesse atributo de contexto. Então, é bastante simples. Certo? Então, só é uma especificação para dizer para a ferramenta, ferramenta, meu fluxo tem esse contexto. Tudo bem? Vamos prosseguir. Depois de ter configurado os atributos de contexto, partimos para a configuração dos parâmetros estáticos, certo? Então, temos uma classe denominada parâmetro útil, que já tem alguns valores padrões, mas vocês podem testar novos valores, que é esta classe aqui. Então, o parâmetro T é responsável por identificar quantos slots eu quero dividir, certo? Eu quero dividir o dia, por exemplo, 0.5, como é 24 horas, dividido por 0.5, eu tenho 48 slots. E temos dois parâmetros do algoritmo, que é o θ e o φ. Certo? Então, esses são parâmetros estáticos, que você só configura uma vez e que vai ser utilizado pela ferramenta. Não tem segredo. Bom, agora partimos para a configuração de um broker MQTT. É um pouco mais complicado porque agora precisamos... a ferramenta ele necessita do broker MQTT, por quê? Porque ele precisa receber um fluxo de dados de um conjunto de objetos que realizam inferências sociais e precisa emitir notificações para aplicações que necessite receber as notificações, certo? Então, vamos relembrar como o MQTT funciona. Então, basicamente, temos um broker, onde a nossa ferramenta ela publica nesse broker e subscreve o fluxo de dados de inferências de dispositivos ubíquos, certo? E emite notificações para subscritores. Então, precisamos instanciar esse broker MQTT em algum lugar, certo? Então, voltando. Bom, então, basicamente, o usuário ele pode usar um broker público, como o ioteclipse.org, ou configurar um local na sua máquina. Eu indico configurar um local na máquina porque esse broker público, geralmente, ele não funciona todo o tempo, certo? Às vezes está com problema e tem uma latência muito grande. Mas para testar, eu proponho configurar um local ou instanciar numa rede local, certo? Então, os passos de instalação é bastante simples. Você vai realizar o download do Mosquito, que é um broker MQTT, certo? Que você pode usar para o Linux ou para o Windows, certo? Então, você vai executar o instalador para o Windows, né, que eu estou utilizando o Windows, do broker, muito simples. Depois você vai encaminhar pelo CMD até o diretório onde foi instalado o broker Mosquito, certo?
Por exemplo, no meu caso está instalado no disco C/mosquito. Então você vai caminhar lá com o comando cd e você vai iniciar o serviço do broker através do comando netstat mosquito. Então é bastante simples, certo? Mas entretanto, se você não conseguir com esses poucos, né, direções, você pode visitar dois tutoriais de instalação do broker. Temos para o Windows e para o Linux. Por exemplo, para o Windows, vai caminhar para uma página onde vai estar demonstrando a instalação de um broker, certo? Bom, prosseguindo, vamos agora implementar utilizando a nossa API de programação, certo? Então, basicamente, nós utilizamos a classe Start, onde o usuário, primeiramente, ele tem que configurar o fluxo de dados, ou seja, tem que dizer, ferramenta, receba o fluxo de dados deste broker e se subscreva esse tópico onde os dispositivos irão submeter os eventos sociais, né? Então, basicamente, é a classe Start, é essa daqui, certo? Então, temos aqui o string receive, então instancio esse objeto, eu seto o broker, ou seja, a localização do broker, no meu caso aqui ele está local, né? TCP, com o meu IP local, na porta 1883, certo? E se subscreveu ao tópico denominado social, onde os dispositivos ubíquos irão emitir notificações e eventos sociais através desse tópico. E chamo o receive string, certo? Nada complicado, muito simples. Depois disso, partimos para a detecção de padrões de sua habilidade, certo? Configurar ele através da nossa API. Então, também é bastante simples. Irei mostrar diretamente na nossa ferramenta, onde tem, basicamente, o usuário tem que especificar um objeto denominado Sociability Partner, passar no construtor o contexto em que esses padrões e mudanças de comportamento serão identificados, no caso aqui o Monday, seja segunda-feira, e o nível de sensibilidade do nosso mecanismo de detecção de mudança de comportamento social, certo? No caso aqui eu coloquei de 50%. Será colocado um tópico raiz, ou seja, onde os eventos de notificações serão publicados, ou seja, notificações de novos padrões, notificações de mudanças de comportamento, notificações de mudança de rotina, serão publicados neste tópico barra o nome da notificação, certo? Então, as aplicações clientes que queiram receber essas notificações irão subscrever esse tópico e eu ativo o mecanismo de detecção de comportamento normal e detecção de mudança de rotina social e chamo o Builder. Pronto, a ferramenta está configurada. Muito simples, né? Então aqui podemos executar a nossa ferramenta, certo? Está executando, dando build, se comunicar com o meu broker MQTT local, pronto. Ele startou o tópico, está se conectado ao broker, certo? Então, após executar a classe start, né, foi o que aconteceu, ele está pronto para processar eventos sociais. Então, as notificações serão publicadas em tópicos do broker MQTT configurado. As estruturas do tópico são essa, né, de New Partner, Abdominal Partner, Behavior e Change Behavior, certo? Então, as aplicações que queiram receber essas notificações, elas devem se subscrever a esse tópico, certo? Que seriam as aplicações dos profissionais da saúde mental. Então, ao receber uma notificação, ao detectar um comportamento normal, um novo padrão, a ferramenta emitirá uma notificação no formato JSON, certo? Onde basicamente essas notificações têm data, o contexto que ela foi identificado, a similaridade, ou seja, já que isso aqui é uma notificação de mudança de comportamento, o valor de defalsificação, ou seja, o valor ao conjunto drift, lá, né? Que vai de 0 a 100, ela está com 74. Então, ela tem uma pertinência de 65% ao conjunto mudança, 0% ao conjunto sem mudança e 0,34% ao conjunto mudança moderada, certo? E emite uma pequena mensagem, né, de mudança de rotina social detectada. Bom, tendo configurado a nossa ferramenta, agora partimos para o nosso script de geração de fluxo de dados, certo?
Então, esse script foi desenvolvido através do Python, qual ele é capaz de ler dados de um dataset e emitir eventos sociais para um broker MQTT, o qual a ferramenta escuta, certo? Esse script ele também se subscreve ao tópico para receber as notificações da ferramenta e é necessário ter instalado o interpretador Python em sua máquina para executá-lo, certo? Então, para instalar o Python, eu aconselho instalar o Conda, certo? Onde ele já configura bastante coisa para você, mas você também pode instalar apenas o interpretador Python. Eu não vou entrar nesses detalhes, certo? Então, apenas tenha uma máquina com o Python instalado. O projeto de geração do fluxo é esse daqui, certo? Então, esse é o projeto onde tem um script Python. Então, o script está aqui na parte stream, certo? E aqui está junto com o dataset que ele vai ler. Então, basta baixá-lo e executar o script. Voltando para a documentação. Então, nesse script, a única configuração que você precisa fazer é configurar qual broker esse script vai se comunicar, broker MQTT, qual o tópico ele vai submeter as notificações de eventos sociais e quais os tópicos ele vai subscrever para receber as notificações da ferramenta, né? Como o tópico de mudança comportamental e o tópico de novos padrões, dentre outros tópicos, certo? Então, apenas isso. Então, estou aqui na minha ideia, né, no PyCharm, onde eu abri esse script para vocês verem. Então, basicamente, o que vocês vão precisar configurar é estes aqui, certo? Então, se você está com um broker local, não precisa mexer, está no 127.001, meu IP local. O tópico que você subscreveu na ferramenta para receber eventos sociais, por exemplo, social, e os tópicos de notificações. Então, apenas isso. Você configurando isso, você já está apto a executar o script de emissão de eventos sociais e subscrição à ferramenta. Então, aqui basicamente é onde ocorre a leitura do dataset, você não precisa mexer, apenas se você quiser mudar qual usuário você quer ler o dataset. Ou seja, por exemplo, aqui temos 48 usuários. Então, se você quer o 27, você especifica aqui o ID, o 27. Se você quer o 04, você especifica o 08 da mesma forma. Certo? Bastante simples, então não tem segredo. Então, ao executar, você já vai emitir eventos para a ferramenta. Iremos executar. Ó, começou a publicar eventos na ferramenta e começou a receber notificações. Então, são 65 dias de dados, certo? Então, por isso são várias notificações. Cada usuário foi monitorado por 65 dias. Esqueci de mostrar qual o formato desse dataset. Então, basicamente, temos o timestamp de início e o timestamp de fim, onde o evento social é basicamente a inferência de atividade social, ou seja, em qual período do dia ocorreu esse evento. Então, timestamp de início da conversação, bastante simples. Então, aqui temos algumas notificações, por exemplo, o contexto Monday, que especificamos na nossa ferramenta, aqui, certo? Contexto Monday. A data em que ele detectou esse evento, a defusificação do conjunto drift, ou seja, da mudança, 85. Então, ele notificou um comportamento anormal e com totalmente contido a um objeto de comportamento anormal, certo? Então, também temos, como ele detectou esse comportamento anormal, ele detectou também um novo padrão de sociabilidade, após detectar dois comportamentos anormais, certo? Então, aqui ele emite para as aplicações clientes os novos intervalos do dia do indivíduo monitorado. Por exemplo, o slot 1, 2, 3 e 4 agora é um padrão para esse indivíduo. Nesse caso, seria o período de meia-noite até 2 da manhã, que é os 4 primeiros slots em um dia dividido em 48 slots, certo? Assim como o slot 6, 7, 8, o slot 18, 19, o slot 21, 22, 23 também são padrão
para esse indivíduo. Depois, no próximo detecção de comportamentos sociais anormais, ele detectou que o comportamento do indivíduo foi normal, ou seja, com valor de falsificação de 31, um comportamento todo contido em normal, certo? E assim sucessivamente, né? Então, essas são as funções da ferramenta. Então, aplicações clientes poderão receber essas notificações, poderão receber esses padrões e criar visualizações, certo? Para o profissional da saúde mental, que é o próximo passo desse projeto, certo? É um projeto que está em andamento, que está dando seus primeiros passos, mas já temos uma ferramenta pronta para fornecer aos profissionais, certo? Não precisamos realizar validações, como validações clínicas, certo? Já foram feitas validações computacionais, agora iremos partir para validações clínicas, certo? Então vamos voltar para a nossa documentação, certo? Então essa é a nossa documentação, essa é o que temos a demonstrar da ferramenta, certo? Qualquer dúvidas pode entrar no nosso site do nosso projeto, certo? Aqui temos informações com os integrantes, as nossas publicações, documentação e os downloads do código-fonte, certo? Então também está no nosso GitHub. Então espero que tenha ficado claro todas as funcionalidades e configurações necessárias para executar a ferramenta, certo? Então era isso.